Pare de correr atrás das bênçãos. Eu sou Lidy Castro e esse é o podcast Inteiras. Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Inteiras e hoje nós vamos falar sobre pare de correr atrás das bênçãos. Eita! Tá preparada? Então, você sabe que, primeiramente, né, quando eu vou fazer toda a leitura, a palavra vem direto para mim, fala bastante comigo. E esse é um dos temas que tem mexido muito comigo, né? Principalmente numa era tecnológica, numa era das redes sociais, onde a gente se compara, onde a gente fica sendo a necessidade de validação. Então, correndo atrás da bênção, correndo atrás dos resultados. Não que isso seja ruim de maneira alguma, mas a gente precisa realmente parar de ficar correndo de forma desenfreada atrás das bênçãos. Isso tem gerado exaustão, tem gerado falta de conexão, tem gerado frustração e outras questões que a gente vai conversar no decorrer desse episódio. Os encontros com Deus, eles nos marcam de alguma forma e eu tenho certeza que na sua vida você já passou por momentos que te marcaram profundamente. E na hora que você estava vivendo essas questões, você não entendeu por que estava acontecendo tudo aquilo, mas lá na frente, depois que a melancia se ajeitou no caminhão, você entendeu por que determinada situação que aparentemente no momento que você estava vivendo soou como algo pesado e sustentável, mas depois fez todo sentido. Todo mundo tem alguma história, né? Quando a gente está vivendo os processos, realmente eles nos machucam, mas depois que passa é um lindo testemunho, né? Quando a gente está vivendo, a gente nem percebe, não sente, parece que nunca vai poder testemunhar aquilo que Deus está fazendo, mas quando passa, né, gente, é tão bom. E aí a gente entende que foi necessário passar por aquele processo, foi necessário passar por aquela dor, por aquele vale que muitas vezes a gente passa sozinha para poder atingir realmente novos níveis de maturidade, de resiliência e também de calibrar tanto a nossa fé como a fé das pessoas que estão ao nosso redor. E hoje a gente vai falar sobre Jacó. Jacó, ele tem muita coisa, além de ser um homem da Bíblia, ele tem muita coisa que se assemelha com a nossa vida, com a vida de cada uma de nós, e a gente vai desdobrar aqui. Porque muitas vezes a gente faz como Jacó, a gente corre atrás das bênçãos, né? A gente procura desesperadamente por um lugar ao sol e o preço disso às vezes fica bem alto. A nossa base bíblica vai ser Gênesis 32, então abre sua Bible, que a gente vai falar sobre Jacó. Só para contextualizar, Jacó, ele é filho de Isaac, e aí nós temos, né, ele tem um irmão gêmeo, Esaú, e desde a hora do parto ele tem a necessidade de ficar à frente, de ficar com a bênção. E a Bíblia relata que ele, na hora do parto, ele puxa o pé do irmão, do Esaú, que é o primeiro, na tentativa, né, ainda na barriga, na tentativa de sair primeiro do ventre da mãe, para que ele possa, sim, de fato, ficar com a primogenitura. O povo hebreu, ele tinha muito essa questão, né, da primogenitura, as bênçãos do primogênito, dos mais velhos. Eu sou a mais velha, né? Então, acho legal isso. Mas essa questão de necessidade de estar sempre no pódio. Isso a gente trazendo para os dias de hoje, a gente tem isso também, né? Quem não tem a vontade de ser o primeiro em tudo? Quando a gente posta algo nas redes, é para que a pessoa, né, olha, nossa, que legal, ela conseguiu, ela alcançou, nossa, como ela é top. A gente quer ser a primeira, a gente quer estar em destaque, a gente quer a bênção para a nossa vida. Só que a gente precisa parar de correr de forma desenfreada atrás das bênçãos, esse que é o grande problema. Então Jacó começa já na arrancada da vida, né, querendo a primogenitura, tentando passar à frente, furar a fila, né, na gestação. Aí depois acontece um outro caso, quando já adulto, que ele troca a primogenitura dele com o irmão Esaú. Então, né, Esaú estava no campo morrendo de fome e ele, espertinho, fez um caldo, uma sopa de lentilhas super saborosa, né? E aí quando Esaú chega, ele troca esse prato de lentilhas pela bênção da primogenitura.
E aí depois ele engana o pai, engana o irmão, e aí, ó, vaza. Vaza de casa, foi embora de casa, brigado com todo mundo, envergonhado talvez não, porque ele não, o caráter dele era de procedência duvidosa, e até que ele chega, orientado pela mãe, até Labão, que é o irmão da mãe, é o tio dele, e aí ele se apaixona, né, perdidamente pela Raquel, e aí Labão fez uma labança. Ele falou assim: ah, tu quer então casar com a Raquel, com a minha filha? Então tá ok. Então trabalha 7 anos pra mim e aí eu te libero aí a mão da minha filha. E ele fez assim, né? Jacó trabalhou 7 anos ali afinco, tal, olhava pra Raquel, maravilhosa, bela. E aí no dia do casamento, Labão fez uma celebração, né? As festividades. E aí Jacó tomou uns vinhos a mais e Labão colocou na tenda a Lia, que era a filha mais velha e não tão formosa, né? E acabou que Lia teve uma noite de núpcias ali com Jacó. Quando ele acordou no outro dia, viu o que tinha acontecido, ficou indignado, foi tirar a satisfação com o sogro, né? Ele falou: ah, tu quer realmente ficar com a Raquel? Então peraí, trabalha mais 7 anos. E assim aconteceu. E depois tem algumas questões, né, que Jacó sempre na tentativa de ter sucesso, né? Sucesso na primogenitura, sucesso nos relacionamentos, no casamento, na família. E depois vem a parte onde ele tem a questão dos bois com Labão, que é a parte de prosperidade. Gente, a vida de Jacó realmente foi cheia de altos e baixos, mais baixos, acredito eu, né? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, Raquel, que era a esposa amada, não conseguia ter filhos, e aí ela ficava naquela angústia, né? Então, a gente consegue observar várias questões que realmente foram pesando na caminhada de Jacó. E aí, um belo dia, né? Jacó já não aguentava mais Labão, já estava com a paciência até aqui, já Labão já estava havia destratado Jacó muitas vezes, e ele resolveu voltar para o lugar de origem. Ó a chave, já pega. Voltar para o lugar de origem, voltar para a casa do pai, voltar para pedir perdão para o irmão, né, se reconciliar com a família, começou a sentir realmente falta daquilo. E ele atravessa toda a família, né, coloca todos os bens, as servas, os animais, os filhos, para o outro lado do rio Jaboque. E aí ele fica sozinho. Em Gênesis 32, ali a gente observa no versículo 22, eu vou ler aqui: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Se ficar sozinho é realmente a chave que a gente precisa entender, que nos vales da vida da gente, nos momentos de cura, nos momentos de rever algumas rotas, só nos cabe a gente. Eu vejo que muitas pessoas ficam atrás de respostas, né? Eu conheço um senhor que ele é profeta, lá no Rio de Janeiro, e assim, filas de pessoas querendo respostas, procurando em cartas, em cartomancia, em búzios, em tarô, enfim, as pessoas querem respostas. Só que as respostas acontecem quando a gente consegue encarar os nossos fatos. E muitas vezes esse caminho precisa ser percorrido sozinho. Como que tem estado a sua vida? Você tem conseguido caminhar sozinho? A gente consegue sempre preencher os vazios, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Elas precisam estar com alguém fazendo alguma coisa, com alguém na sua casa, ou estar em algum lugar. Elas não conseguem viver com elas mesmas, com a solitude. Por quê? Porque existe um confronto quando a gente fica só com os nossos pensamentos. A gente é confrontado quando a gente começa a perceber algumas questões íntimas da gente com a gente mesmo. As lutas, elas acontecem quando não tem ninguém na plateia. As nossas maiores lutas acontecem quando não tem ninguém na plateia, quando a gente está sozinha.
Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os processos que você precisa passar no seu silêncio? Você já parou para pensar? Por que que você fica correndo tanto atrás da bênção? E às vezes a troco de quê? A que preço? Você já parou para analisar? Você fez essa pergunta? Essa foi a chave que mudou a história de Jacó. Ele ficou sozinho. Ele faz uma analogia, né, à família, aos relacionamentos. Quando ele passa os bens para o outro lado do Rio Jaboque, está falando também sobre bens materiais. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, se a gente tem questões mal resolvidas no nosso íntimo, a gente pode estar com muito dinheiro, mas a gente não vai ter a paz. A gente pode ter, assim, muita grana, ter uma família legal, mas se você não tiver com as suas questões internas resolvidas, nada disso vai fazer sentido. Você vai dormir e não vai ter paz, você não vai conseguir ter uma noite de sono tranquila, você não vai conseguir ser feliz de verdade. E existe tanta gente que não é feliz de verdade, existe aquelas pessoas que você percebe que é uma felicidade fingida, que não é feliz de fato. E tem tudo. Mas é que eu te digo, o que é ter isso tudo? Existem encontros que nos marcam e nós precisamos parar de correr atrás das bênçãos. Nós precisamos amar o Deus das bênçãos e aquele Deus das bênçãos que nos ama. As bênçãos façam que as bênçãos corram atrás da gente. E aí no versículo 27 aparece um anjo, né, que alguns teólogos falam que era Deus. Então Jacó lutou contra Deus, né, lutou com Deus. E aí o anjo pergunta, qual é teu nome? Ele sabia qual era o nome dele. Que o significado do nome de Jacó significa enganador. E ele havia enganado, enganou o irmão, enganou tantas pessoas, enganou o pai, né, mentiu, usurpou, ele fez tudo errado. Mas Deus, nesse momento, aparece e fere o quadril de Jacó. Deixa ele manco. Por que que deixa ele manco? Para que ele não possa mais correr atrás das bênçãos. Jacó precisava encarar quem realmente ele era. Precisava encarar entre ele e Deus quem ele era realmente. Eu corri muito atrás das bênçãos, eu sou bem sincera, eu sou bem vulnerável aqui contigo, porque afinal de contas só estamos nós duas aqui. Eu sempre quis um lugar, eu sempre quis um pertencimento, sempre quis os melhores acessos e fiz muitas coisas, né? Me esforcei além, fui além. Aqui não é uma analogia à preguiça, a ser inerte, nada disso. Mas a gente não precisa forçar sem quem a gente é. A gente não precisa praticar uma performance exacerbada para poder ter o nosso valor. E quantas vezes eu fui além do meu limite, limites emocionais, limites físicos, me autodesrespeitei para poder acessar alguns lugares, para correr atrás das bênçãos. E até que teve um momento que Deus me feriu, que eu fiquei sozinha, assim como Jacó. E ele me feriu. E hoje eu não consigo mais correr. Que bom! Que bom que eu não consigo correr como antes. Porque eu entendi que eu não preciso correr atrás das bênçãos, que eu não preciso viver desesperada, fazer, mover, porque filhas não precisam fazer, elas são amadas e ponto final. E eu percebo que nesses últimos dias a gente tem feito esse caminho de volta à origem, sabe? Esse caminho de buscar ser mais de verdade, né? Tanto é que as tendências agora de YouTube, de Instagram, são os vídeos que mais têm performado, são os vídeos sem edição, os vídeos da realidade, a pessoa descabelada lá, na sua realidade crua e nua, porque tá todo mundo sem paciência para coisas de mentira. A gente vive num mundo que tu não sabe mais o que é inteligência artificial, o que é de verdade, o que não é. E a gente sente falta daquela origem, de voltar a ser como era antes. Aqueles cafezinhos da tarde, sabe, simples, sem internet, onde a gente sentava com a família e conversava, comia um bolo, não era gourmet, era um bolo simples,
Não era um café gourmet, não era grãos arábicos da torra média, da não sei não. Não, era coisa simples. Bobear passadinho lá no bule com o coadorzinho de pano. Eu tenho sentido falta desses dias, de voltar à origem, de voltar à verdade, sabe? De sentar no restaurante, poder, ou num lugar, numa lanchonete, olhar nos olhos das pessoas e não ficar procurando Wi-Fi ou todo mundo online, né? Aquelas mesas. Você vai no restaurante hoje, tu vê todo mundo, cada um com o seu telefone, cada um conectado no seu mundo. Eu tenho saudade disso. E eu tenho pedido para Deus para desacelerar isso, sabe? De voltar à origem, de voltar à verdade. E eu parei de correr atrás de alguns lugares, de buscar as bênçãos a todo custo. Hoje eu entendo que eu sou filha, e hoje eu entendo que filhas não precisam performar. Filhas são amadas. A minha filha, ela não precisa fazer uma performance, ela não precisa tá maravilhosamente feita, o quarto arrumadíssimo, todas as tarefas e preparar um café para mim, nada disso. Eu amo ela no caos que ela é, né, adolescente, né, do jeito que ela é e eu não cobro nada dela e eu simplesmente a amo. E eu tenho certeza que se você tem filho, você ama também, independente do que esse teu filho possa te oferecer. E assim Deus é conosco. Ele nos ama. E Ele vai nos abençoar. As bênçãos do Senhor nos alcançam. E aí eu não preciso mais correr. Por que que Jacó foi ferido na coxa? Poderia ter sido no braço, poderia ter sido no rosto, poderia ter sido, mas foi na coxa, para ele não correr mais. Todo o problema de Jacó foi a tentativa enlouquecida de correr atrás de algo que ele não precisava. Olha quantos problemas ele poderia ter evitado se ele não tivesse corrido atrás da bênção dessa forma desempreada. Então, minha amiga, cuidado com o que você tem procurado, cuidado com as motivações que estão no seu coração, cuidado com a caça desesperada por lugares que nem sempre são para você, cuidado com as mesas que você tem assentado. Às vezes a gente negocia valores e acontece tudo muito de forma sutil e a gente acaba não percebendo. Quando a gente vê, a gente já está numa cilada. E o caminho de volta, às vezes, ele é muito mais doloroso do que a gente possa imaginar. Jacó deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel. Jacó era enganador, controlador, o significado de Jacó, e agora ele passa a ser Israel. Totalmente quebrantado, totalmente dependente de Deus, e esse é o lugar, né, onde as coisas começam a acontecer para Jacó, que agora, né, Israel. E aí ele volta para a família, né, volta com todo 400 homens, todo com medo do que o irmão pudesse fazer para ele, né, vai que o irmão estivesse bravo ainda e tivesse uma retaliação. Mas acabou tudo bem, né? Ele conseguiu resolver a treta com a família. E aí começa, eu imagino que um capítulo de paz na vida dele. Então, minha querida, outro ponto aqui que chama bastante atenção é que e saiu o sol, no versículo 26 fala, né? Estava amanhecendo ali. E esse sol quer dizer o que? A noite, o anoitecer, né? Ela traz a culpa, a tristeza, a sensação de fracasso, e aí o sol sai. E com ele, né, mais um dia, mais uma misericórdia que se renova para que de fato a gente possa desfrutar de uma vida mais leve, mais plena. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo para você que você seja inteira, que você não corra mais atrás das bênçãos, mas que as bênçãos te alcancem e que você consiga acessar esse lugar de verdade, esse lugar de propósito, esse lugar de menos barulho, menos correria, menos distrações, para que você consiga estar no lugar que você de fato deva estar.